Alô, meus amigos, meus irmãos, é uma alegria, muito bom estar juntos mais uma vez e podermos ser edificados, fortalecidos, ensinados principalmente através da palavra de Deus. Eu queria falar nesta noite sobre o segredo do poder na oração. Oração e palavra são duas armas poderosíssimas que Deus nos deixou para que nós possamos avançar de maneira vitoriosa na nossa caminhada cristã. E para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na sua casa, o seu aplicativo, no celular, no Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu quero ler com você o verso de número 7. Talvez você conheça essa passagem e nela, nós vamos encontrar uma chave espiritual, o segredo do poder na oração. Então, leia junto comigo este versículo 7 do capítulo de número 15 do Evangelho de João, diz assim, palavras de Jesus: se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Vou repetir. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. E será feito. Então, permanecer, no original grego, é meno, que tem o significado de estar, de ficar, de continuar a estar em Cristo, a permanecer nele. Então, Jesus está dizendo, olha, se vocês permanecerem em mim, continuarem em mim. Por quê? Porque a salvação que nós recebemos veio através da nossa união com Cristo na cruz do Calvário. Neste mesmo Evangelho, no capítulo 12, verso 32, depois você pode ler, Jesus ele declara assim, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E ele falava justamente do tipo de morte que ele iria receber, que era a crucificação. Então, naquela cruz, todo aquele que creu em Cristo, né, na sua obra, morrendo naquela cruz, no nosso lugar, todos aqueles que creram foram atraídos na morte e na ressurreição com ele. Então, através desta obra, todo aquele que está em Cristo alcançou salvação, mas Jesus está indo além agora. Ele fala que todo aquele que permanecer nele e as suas palavras, né, também ele está dizendo, e aqui está a chave espiritual, pedireis, quer dizer, ao orar, ao pedir, tudo aquilo que você pedir, você receberá. Tudo. Então, é uma chave, é muito importante nós realmente entendermos isto e eu queria orar por isto. Porque é o Espírito Santo quem ilumina os olhos do nosso entendimento. É o Espírito Santo que abre os olhos do nosso coração, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos, muito além de compreender com a nossa mente, que essa verdade desça para o nosso coração, torne vida, né, viva no nosso coração. Então, a palavra revelada tem este poder, né? Então, o que eu queria começar dizendo? O dom da graça de Deus, presente, o presente da graça, a graça significa favor, né? Então,
o dom da graça de Deus, ele não pode ser recebido de uma única vez, né? Nós não temos esta capacidade, nós não suportaríamos. Então, o dom da graça de Deus é recebido de maneira gradual, de maneira gradual. Então, nós precisamos entender que através da nossa união com Cristo, né, sermos incluídos quando ele foi levantado, ele nos atraiu na sua morte e na sua ressurreição. Isto que é estar em Cristo, é ter crido na obra que ele realizou naquela cruz, nos atraindo na sua morte e na sua ressurreição. Então, quando você crê nele, na obra que ele realizou naquela cruz, sendo atraído, você nasce e alcança, nasce de novo, é regenerado, gerado novamente e alcança a salvação. Salvação. Mas Cristo, ele está indo além e está falando que nós precisamos permanecer nele, né? Permanecer nele. Então, existem graus de crescimento espiritual. E o que Cristo faz ou está fazendo através da palavra é justamente nos encorajar a buscar os mais elevados graus, né, deste conhecimento, dessa experiência espiritual. E isto acontece quando nós permanecemos nele, nele, nele. Tudo é nele, tudo é em Cristo. Não tem nada a ver conosco, tudo a ver com ele, com a obra que ele fez, que ele realizou naquela cruz. A obra consumada de Cristo na cruz do Calvário é que nos concede salvação, é que nos dá acesso a uma vida cristã vitoriosa, não isenta de lutas, de dificuldades, de sofrimentos, de dores. Cristo, em nenhum lugar, nos promete isenção de dor, de sofrimento. Tanto que ele mesmo diz, no mundo tereis aflições, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Quando nós entendemos esta obra, o que Jesus fez por cada um de nós, aquilo que ele fez por você, incluindo você na morte e na ressurreição dele, não só te concede salvação, mas como também te dá acesso às promessas que Deus tem para a sua vida. Mas isto acontece de maneira gradual. Então eu queria, com base neste texto, abordar 3 questões que é importante, que eu queria que você considerasse, né? Em que consiste, né, tal bênção, o que é esta bênção, no que consiste essa bênção, como se obtém esta bênção e por que tal bênção é obtida desta maneira. Você vai entender ao longo desta ministração. Então, o primeiro ponto que eu queria frisar, em que consiste esta bênção? Um pouquinho antes, no verso de número 5, Jesus, ele falando das obras, ele diz assim: mas sem mim nada podeis fazer. Sem ele, nós não podemos realizar obra nenhuma. Jesus deixa muito claro isso. E era de se esperar que ele, na sequência, dissesse como essas obras devem ser feitas, como que isto acontece, ou como que isto vai acontecer na nossa vida. Porque por nós mesmos é impossível. É ele quem faz. Nós cooperamos, nós somos chamados como cooperadores desta obra. Então, um pouco antes ele diz, olha, sem mim vocês não podem fazer nada, né? Mas
era de se esperar que ele dissesse como então deve ser feito esta obra. Mas o que ele diz? Ele diz: se vocês permanecerem em mim, vocês vão pedir e como vocês pedirem será feito. Quer dizer, Jesus está dizendo que mediante a oração, né, você será capaz, né, de todas as coisas. Você vai poder fazer tudo, desde que você peça em oração, né? Jesus, ele declara: tudo que você pedir crendo, receberá. Você vai receber. Então, é através da oração, é pedindo, mas o que precede isto é permanecer nele. Como eu disse, nós fomos colocados nele, atraídos nele, naquela cruz, na sua morte, na sua ressurreição. Isto nos trouxe salvação, mas poder realizar a obra, né? Para que nós possamos fazer isto, a exigência é permanecer nele, continuar a estar nele. E aí, então, permanecendo nele, você vai pedir e vai ser feito, vai ser realizado. Então, a chave está aqui, em permanecer nele. Ou seja, quanto mais você conseguir ver o Senhor em você, tanto mais você vai desejar obter o que Ele tem. Por quê? Ele é a fonte. Ele é a fonte de toda a provisão, ele é a fonte de toda a suficiência. Então, quanto mais você consegue se ver nele, né, mais você vai desejar o que está nele e que você pode conseguir através da oração, pedindo tudo que eles têm. Tudo que eles têm está ali colocado nele com o propósito de poder ser recebido. E a chave é a oração. A oração, né? Nós não podemos fazer, você não pode fazer, mas ele vai fazer por você, em você, através de você. Então, é importante entender esta realidade espiritual. É preciso permanecer nele. Agora, uma coisa muito importante é nós entendermos que Jesus não está dizendo a todos os homens, né? Ele não está falando para todos os homens, né, que querem, que pedirem, eles vão receber. Ele está dizendo apenas a uma determinada classe de homens. Que classe é essa? É aqueles que permanecem nele e na sua palavra. Então, esta chave espiritual, ela só vai abrir esta porta e levar você a galgar, a alcançar lugares espirituais mais elevados, principalmente através desta chave da oração. A chave é permanecer nele e na sua palavra. Primeiro ponto é este. Segundo ponto, como obter este privilégio? Como o próprio Jesus disse, e eu já falei, é permanecendo nele e na sua palavra. Agora, é preciso entender que permanecer não significa, né? Não significa apenas confiar nele, colocar toda a sua confiança nele. Não é somente isso, né? Mas
é incluir, né, a nossa própria rendição. É você se render completamente a Ele. É permitir que a vida dele opere em você. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, no capítulo de número 2, ele declara assim: olha, eu estou crucificado com Cristo. Ele não foi, ele está, ele permanece crucificado com ele. Estou crucificado, quer dizer, o que significa? Eu morri para mim mesmo. E ele continua dizendo: agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, esse é o ponto, o ápice da vida cristã. Quando nós entendemos que através daquela obra, nós, cada um de nós, foi crucificado juntamente com ele. E qual o propósito? É matar, né? Ele matou naquela cruz a nossa humanidade, a nossa natureza carnal, pecaminosa. Por quê? Porque esta é a herança que nós recebemos do nosso pai Adão. Adão pecou, escolheu deliberadamente desobedecer a Deus. Quando Deus disse para ele que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, inclusive lá estava a árvore da vida, que garantiria a imortalidade a ele, né? Mas ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, para quem conhece a história, Satanás entrou ali no meio e colocou dúvida em Eva, né? Dizendo que ela, se comesse daquela árvore, ela se tornaria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Ela desobedeceu, comeu, deu para o seu marido, ele também comeu, e os olhos deles realmente se abriram, e eles perceberam que eles estavam nus. Eles não sabiam disso, não tinham essa percepção. Então essa desobediência levou eles a serem expulsos do paraíso, da presença de Deus, da comunhão com Deus, e eles passaram a ser sustentado através do trabalho e do suor do rosto dele. Eles iriam comer o pão com muito esforço. Uma vida de dificuldade e de luta, com espinhos, né? E nós sabemos disso. Esta é a herança que nós recebemos, uma herança maligna, uma herança maldita, uma natureza carnal inclinada para o pecado. Nós não ensinamos os nossos filhos a pecarem, mas eles aprendem naturalmente, sozinho, desde pequenininho, né? Quando eles fazem alguma coisa errada, eles negam que foram eles. Não fui eu. E se tiverem irmãos, ainda coloca a culpa no seu irmãozinho, na sua irmãzinha. Então, isso é parte de uma natureza, mas Cristo veio, entregou a sua vida naquela cruz, crucificando a nossa natureza carnal, esta natureza com inclinação para o que é errado, para o mal, para o pecado. Mas, enfim, né? Como obter esse privilégio? Então, entendendo que não sou eu não tenho, nós não temos esta capacidade. E eu só vou alcançar este benefício, né, permanecendo nele e na sua palavra. Então, é permitir, né, que não só eu coloque nele, deposite nele toda a minha confiança, mas me rendendo a ele. Isto fala de renúncia, entregando minha vida a ele, para que
não mais eu viva, mas ele possa viver em mim. Então, eu passo a viver, né, nele, com ele, por ele, para ele. Né? Então, a partir desta renúncia dele vindo viver a vida dele em mim, é que eu vou alcançar depois os frutos desta permanência em mim. Né? Ele mesmo diz, toda vara que dá fruto, quando ele diz eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, os frutos vêm pelo ramo. Mas estes ramos precisam estar ligados à videira. Então, nós precisamos permanecer nele, ligado a ele, para poder então produzir estes frutos. Estes frutos. Então, isto é permanecer, né? Eu preciso continuar ligado a ele. Agora, outro requisito, que na sequência ele continua dizendo, né? E as minhas palavras permaneçam em vós. Isto fala de obediência à palavra de Deus. Se você foi colocado nele, se você está em Cristo e permanece nele, você vai obedecer à palavra de Deus. Porque não é na sua força e nem na sua capacidade, mas é nele. Ele habitando em você é que te propicia, que te leva a não só continuar ali, mas a permanecer na palavra dele, se tornar obediente a esta palavra. Então não basta estar nele, ser salvo. É preciso permanecer nele, continuar a estar nele, para que você então receba a vida dele em você e você seja capacitado a obedecer a palavra dele. Isto que é a palavra permanecer em você. Isto está ligado à obediência. Certo, meus queridos? E o terceiro ponto, né? Por que tem que ser feito desta maneira? Né? Por que tal bênção é obtida deste modo? Começa com a tua salvação, quando você crê nele, na sua atração, na morte e ressurreição dele. Mas, principalmente, você permanecendo nesta posição. Por quê? É justamente por causa da plenitude de Cristo. Né? Tudo que você vai precisar, você vai encontrar nele. Nele. Tudo que você precisa está nele. Ele é a fonte de toda a provisão e de toda a suficiência. Outro motivo é a própria riqueza que existe na palavra de Deus. Né? Quem melhor ora é aquele que tem fé nas promessas de Deus. É aquele que tem fé, crê e confia no cumprimento da palavra de Deus. Então, este que, além de alcançar salvação, permanece nele, né? E na sua palavra, é obediente à palavra de Deus, este vai receber estes benefícios, vai receber as bênçãos. Por quê? Porque vai estar preparado para isso. Então é dessa maneira, por causa da plenitude da graça que há em Cristo Jesus, e é nele que nós vamos encontrar toda a provisão e toda a suficiência. Tudo que você precisar na sua caminhada cristã, né, desde o suprimento das suas necessidades normais, humanas, mas também toda a suficiência, toda a capacidade para obedecer, para continuar caminhando em verdade em Cristo, você vai encontrar nele. Nele. Esta é a maneira, é o único meio, é o único modo, né? Então, as promessas
vão vir sobre a sua vida. Você realmente vai poder pedir, você vai poder fazer a obra que você foi chamado para fazer. Nós somos, os vasos escolhidos por Deus para que a obra dele continue. Nós somos os continuadores da igreja do Senhor, da obra do Senhor. Ele veio, realizou a obra naquela cruz, nos alcançou para ele, nos concedeu uma salvação poderosa, mas ele nos estimula, nos exorta a permanecer nele e ter esta obra aperfeiçoada em nós. Permanecendo nele, a sua palavra permanecendo em nós, nós vamos poder pedir sim, nós vamos poder fazer sim a obra que ele nos comissionou, porque tudo aquilo que permanecendo nele e a palavra dele em nós, nós pedirmos, ele vai nos conceder, ele vai nos dar, ele vai nos dar. Então, é preciso orar pedindo o cumprimento destas promessas, entendendo que há um processo de aperfeiçoamento desta obra, é o que eu tenho repetido. Paulo em Filipenses 1,6, ele diz que o Senhor, um dia, ele começou em você uma boa obra e ele vai aperfeiçoar. É o Senhor quem faz, é nele, é nele, é nele, é nele. Então, também é através da riqueza que é a própria palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é o próprio Verbo encarnado, ele é a própria palavra. Quando você lê, quando você medita na palavra de Deus, quando você permite que esta palavra entre, não só na sua mente, mas principalmente no seu coração, esta palavra é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que está entrando, inundando, preenchendo cada parte da sua vida, do seu ser, até que ele possa ser pleno, completo, que seja realmente ele vivendo em você, ele vivendo em você, ele vivendo em você. Então, isto é uma maravilha. E a chave espiritual é a oração. Mas, para que eu ore e ele me ouça e faça aquilo que eu estou orando, clamando, pedindo, é preciso que eu permaneça nele e a palavra dele permaneça em mim. Então, eu quero orar por você para que o Espírito Santo realize esta obra na sua vida. Realize esta obra, que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento espiritual, que você entenda que muito mais do que a própria salvação, Deus quer que você alcance a plenitude de bênçãos. Paulo em Efésios, ele também declara que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, é nele. Então, para que você possa acessar toda sorte de bênçãos, de benefícios que Deus tem para você, para a sua vida, para toda a sua casa, você precisa permanecer nele, permanecer nele, e a palavra dele precisa permanecer em você. Obediência à palavra de Deus, mas não é pela sua força, não é pelo seu esforço, é ele em você que te proporciona isto. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Que Cristo possa passar a viver a vida dele em você. Você vai ser completamente mudado, totalmente transformado através desta experiência. É possível sim, porque ele já te concedeu isto. Você só precisa tomar para você, tomar posse
é promessa para você essa nova vida que há em Cristo Jesus, uma vida de poder, uma vida de vitória, não isenta de luta, mas diante das lutas, o vencedor habita dentro de você. Então, não há o que possa te vencer, não há o que possa te segurar. Ele tem promessas de plenitude para a sua vida. Tome posse disso e eu quero orar por você neste momento. Pai Celestial, eu sei que os teus olhos estão sobre nós, estão sobre cada vida, cada um dos meus queridos que estão me assistindo, que vão me assistir através das mídias sociais, através desta gravação, deste áudio, deste vídeo. Eu oro por eles. Espírito Santo, ilumina os olhos do entendimento de cada um deles, para que eles possam entender que a chave é permanecer em Cristo e na sua palavra. Permanecer em Cristo, continuar a estar nele, ele em nós, para que nós possamos experimentar desta plenitude de todas as promessas, de todos os benefícios que Deus tem para cada um de nós. Eu oro, Pai, clamando por cada uma destas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para o louvor da glória de Deus Pai. Amém. Amém, meu querido, minha querida, que você tenha uma semana de vitória, e ela vai ser de muitas vitórias e conquista, se você permanecer nele. As promessas vão vir, as promessas vão se cumprir na sua vida, sobre você, sobre toda a sua casa. E com certeza, tudo que você colocar as suas mãos vai prosperar. Amém, meu querido. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.